Olá, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aulinha na disciplina de nefrologia, dando continuidade lá às lesões e às complicações. Hoje a gente vai entender um pouquinho de diálise peritoneal, como ela funciona, tá? Como de costume, eu deixo lá o conteúdo disponível. Além disso, eu vou deixar para vocês as atividades complementares para vocês responderem, valendo nota na avaliação final. E presença na atividade. E tem um vídeo bem ilustrativo lá também, complementar, tá bom? Para vocês entenderem como funciona a diálise de uma maneira bem visual, tá bom? Eu vou compartilhar a tela agora com vocês, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre diálise peritoneal, tá bom? Para a gente entender esse tratamento, um dos tratamentos da insuficiência renal, tá bom? É um método de depuração sanguínea intracorporal, ou seja, o sangue não sai do corpo. Essa diálise, ela acontece dentro do corpo, no peritônio, que é uma membrana, né? O músculo do abdômen, ele serve de uma membrana de diálise, e ele tem uma capacidade de até 3 litros de absorver essa solução de diálise, mas no máximo se usa de 1,5 a 2,5. Então, para a gente entender, aqui é o organismo do paciente, tá bom? Aqui é o peritônio, e aqui eu vou injetar essa solução de diálise, que é pouco concentrada, para que, através de um processo de osmose, as substâncias tóxicas que estão dentro do organismo do paciente saia para essa solução, e aí eu vou retirar essa solução de dentro do organismo do paciente, tá bom? Pelo catéter de Tinkoff, que a gente vai ver daqui a pouquinho lá para frente, tá? Esse líquido em si permanece em média de 6 a 8 horas na barriga do paciente, é colocado, como eu disse, através de um catéter, e essas soluções tóxicas, líquidos, passam através desse peritônio para essa solução, e o líquido permanece dentro da cavidade, tá bom? Quando esse líquido é saturado, a diferença, ele estava com pouca saturação, passou a grande saturação em igual concentração do líquido que já está dentro do nosso abdômen, tá? Chegou nesse limite de 6 a 8 horas que ele já está saturado, a drenagem é feita, tá? A remoção de excesso de líquido ocorre se eu tiver que drenar líquido, porque tá vendo que aqui a gente permanece com a mesma quantidade, só estou tirando o soluto, que são as toxinas. Se eu quiser retirar líquido daqui também, eu vou colocar uma solução de glicose hipertônica acima de 50%, fazendo com que o líquido que está aqui em excesso venha para cá para diluir essa solução e tentar equilibrar isso, tá bom? E aí é só assim que eu consigo retirar o líquido, senão só sai as substâncias tóxicas. O objetivo dessa diálise, então, é a remoção de substâncias tóxicas e resíduo metabólico e de líquido quando eu fizer essa solução hipertônica, para que eu tenha um equilíbrio hídrico e eletrolítico no organismo. E quando que eu faço uma diálise peritoneal? Por escolha do cliente, tá? Por uma dificuldade ou perda de acesso na vascular para hemodiálise, e aí a gente vai ver depois as fístulas e como que isso acontece, mas o acesso é bem ruim, tá bom? Quando o cliente é não aderente à restrição hídrica entre as sessões de hemodiálise, paciente que está em hemodiálise tem que ter um controle rigoroso, lembra das aulinhas anteriores? Da dieta, de água, de sal, de medicação. Quando eu tenho uma hipertensão severa não controlada, pacientes diabéticos e cardiopatas, e em crianças, geralmente se faz diálise peritoneal e não a hemodiálise, tá? Quando eu não vou fazer uma diálise peritoneal, quais são as contraindicações? Quando eu tenho alterações no peritônio, seja por aderência, né, as famosas bridas, por cirurgias ou inflamações nessa parede muscular, tá? Existem 3 tipos de diálise que eu vou passar para vocês, e aí no vídeo tem uma delas explicando lá, tá bom?
A primeira delas é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, ou DPAC. É uma diálise contínua, não havendo períodos de cavidade abdominal vazia. Põe líquido, tira líquido, põe líquido, tira líquido, põe líquido, tira líquido, põe líquido, tira líquido. É contínuo, tá? O tratamento pode ser realizado no domicílio pelo próprio paciente ou por um cuidador devidamente treinado. Essa solução, nesse caso, é trocada a cada 3 a 5 vezes ao dia, dependendo da necessidade e da prescrição. As trocas são realizadas manualmente, então, a infusão acontece e ela sai pelo catéter, tá? E o tempo de permanência fica entre 4 a 6 horas durante o dia e de 8 a 10 horas à noite, tá? Então, essa é a DPAC. Lembrando que, em média, a diálise fica de 6 a 8 horas, tá bom? Em média. Um outro tipo de diálise é a diálise peritoneal automatizada. Geralmente, ela acontece no período noturno, quando o cliente está dormindo, e ela fica de 8 a 12 horas. Nesse caso, existe uma maquininha, tá vendo aqui, ó, que eu pus um modelo para você? E aqui a solução de diálise, tá? Ela fica ciclando como se fosse uma máquina de hemodiálise, por exemplo, tá? Ela controla a temperatura da solução, o volume de infusão, o tempo de permanência que ficou no abdômen e o volume que foi drenado, fica tudo registrado nesse equipamento, tá? Ela tem alarme sonoro para acordar o paciente caso tenha algo errado, uma vez que geralmente isso acontece no período de sono do paciente. Quando o paciente acorda, ele desliga o equipamento, permanece com o líquido na cavidade ou não, dependendo da indicação e da prescrição, tá bom? E também esse treinamento é realizado por uma pessoa habilitada, geralmente por um enfermeiro do serviço de diálise, tá? Mas a outro tipo de diálise, a peritoneal intermitente, usada em ambiente intra-hospitalar, ou seja, essa ocorre obrigatoriamente no hospital, as outras duas eu consigo fazer em casa, dá mais autonomia ao paciente, ele pode viajar, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele leve o equipamento e a solução para ele fazer isso fora do domicílio dele, tá? Essa intra-hospitalar, ela é realizada num período de 20 a 36 horas, de 2 a 3 vezes por semana, de maneira manual ou por máquina, tá? Ela permanece de 30 minutos a 1 hora, tá? E não é usada no tratamento de insuficiência renal crônica, nesse caso é só a hemodiálise mesmo, tá? Uma complicação que é extremamente grave, extremamente perigosa, que a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, é a peritonite, que é a bactéria da pele do cliente que entra para dentro do abdômen do peritônio, ou pelo equipamento, ou porque o ambiente está sujo, ou porque se contaminou a solução quando estava fazendo a infusão, ou pela penetração através do catéter, tá? Ou pelo orifício de saída, também é uma fonte de infecção. Então, quando a gente vai fazer o treinamento, a gente tem que ter uma série de cuidados, tá? Então, usar a máscara, usar touca, usar luva, né? Tá num ambiente limpo e seguro, tá? Aqui eu trouxe uma fotinho para vocês do catéter de Tinkoff, tá? Então, parece uma mangueirinha, aqui ele está sendo introduzido dentro do peritônio, tá vendo? Ó? No meio do músculo, tá? Então, aqui a pele, as camadas de gordura da pele, aqui já é a musculatura onde ele está sendo inserido, tá? Aqui é um modelinho de como ele fica, tá vendo? Ó? Fixo na pele, com curativo. Esse curativo tem que ser orientado à troca no domicílio também, ou no ambiente hospitalar, ou no ambiente de UBS, tá? Aqui é um modelinho, então a gente pega a solução de diálise, tá? Conecta essa solução no catéter de Tinkoff, tá?
Essa solução permanece na barriga e depois eu faço a drenagem para uma bolsa vazia, que é a bolsa de drenagem. Parece simples, mas requer tamanhos cuidados, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado para preparar essa diálise. Eu tenho que ficar monitorando durante a diálise peritoneal esse paciente, se ele estiver dentro do ambiente hospitalar. Eu tenho que desinfectar os dispositivos. Então, antes de infundir, eu vou limpar. Depois de infundir, eu vou limpar com luva. Cuidados na manipulação desses dispositivos. Eu tenho que fazer o curativo estéreo nesse dispositivo na inserção. Fazer um controle de peso diário do paciente, se ele está dentro do ambiente hospitalar. Tem que estar sempre treinando e capacitando o paciente cuidador para fazer essa diálise. Não é difícil, mas, de novo, eu preciso de cuidados. Esse paciente precisa estar com uma dieta balanceada, com uma higiene corporal muito rigorosa, para não deixar que a bactéria que a gente tem na nossa pele entre para dentro do catéter, através do orifício, para dentro do peritônio, para causar peritonite. Tem que orientar o uso correto da máscara, tampando boca, nariz, né? Uso de luva, uso de touca. E, acima de tudo, está sempre dando um apoio psicológico e suporte para esses pacientes, tá bom? Foi uma aulinha mais tranquilinha, mais curtinha, mas não menos importante, tá bom? Abraço a todos, até a próxima aula.